Meu nome é Henrique de Oliveira, muita honra que eu venho conversar com vocês. Eu costumo dizer que eu venho para dialogar mesmo, porque eu não sou palestrante, eu gosto de estudar sobre os temas. Vou colocar aqui, né? Peraí. Eu gosto de estudar sobre alguns temas e depois gosto de desenvolver raciocínios em cima. Então, recentemente, eu estava ouvindo uma palestra do Arthur Valadares. Eu estava indo para o meu trabalho, eu trabalho muito longe da minha casa, então eu demoro 1h e 15 para chegar onde eu trabalho, no meu trabalho do dia, porque eu sou músico também, trabalho à noite. Durante o dia eu sou jornalista lá da Embrapa. Eu trabalho na Embrapa, que é em Santo Antônio de Goiás, e moro no Jardim Atlântico, ali na divisa com Aparecida. Então é longe. E eu vou ouvindo uma palestra, às vezes 1h30. E eu estava num momento muito conflituoso comigo mesmo. Eu sou muito rigoroso, às vezes, aquelas facadas, que nós todos somos, né? Quando a gente erra, quando a gente está sozinho, cada um consigo próprio, a gente acaba sendo mais rigoroso mesmo. Às vezes a gente é um pouco vaidoso quando está perto da esposa, perto do marido, a gente não admite nossos erros, mas quando a gente está só, a gente é rigoroso com a gente mesmo. E eu estava num momento de muita angústia com algumas coisas minhas, algumas questões que eu acho que são necessárias, que sejam transformadas e que estavam difíceis. E aí eu assisti nessa palestra, o tema era o bom combate, né? Que é quando Paulo fala, né, eu combati o bom combate. Vamos abrir aqui para eu poder conversar com vocês com mais. Que ele fala assim: combati o bom combate, concluí a carreira e guardei a fé. Então ele estava falando sobre a questão da gente estar atento. Ele estava me instigando a ser mais rigoroso comigo ainda. Em dado momento ele falou assim: e quando Paulo estava lá pertinho de ser decapitado, morto, ele já tinha caminhado 999 passos da caminhada dele, faltava um. Ainda assim ele não tinha terminado, ele estava no meio do caminho. Quer dizer, é assim mesmo. Se eu tenho 1000 passos para caminhar para chegar onde eu preciso, se eu caminhei 999, eu estou no meio do caminho. Não no meio exato, ali 50%, eu estou no meio da caminhada. Só que alguma coisa, eu acredito que eu tenha sido tocado talvez pelo meu mentor, né? Aí ele falou assim: você já percebeu que se você caminhou 999 e falta um, você está no meio do caminho. Mas se você caminhou um e faltam 999, você está no meio do caminho também. Você já começou. E eu comecei então a desenvolver um raciocínio sobre esse auto-perdão, sobre uma compreensão sobre mim mesmo, sobre a minha incapacidade de ser perfeito. Eu não posso querer ser perfeito agora. O meu momento é um momento de trabalhar as minhas imperfeições, conhecê-las primeiro, uma a uma, para que eu possa um dia trabalhar sobre elas com mais eficiência e que eu consiga transformar a mim mesmo. Então eu fiquei pensando nisso. E aí raciocinando sobre isso, eu comecei a pensar: eu preciso acreditar que eu estou fazendo algo. Porque se nós não acreditarmos que a gente já começou, a gente não segue em frente. É preciso acreditar que algo já foi feito na nossa vida. Talvez esteja um momento difícil, um momento em que você esteja percebendo que está com uma confusão na sua vida e que você não está sabendo. Para um pouco e presta atenção a algo que já foi feito por você e que pode inspirar você mesmo. Fala: eu fui capaz de fazer aquilo de bom. Por que eu não sou capaz de fazer isso agora também? Nós precisamos saber que o nosso mestre, nosso guia e modelo é Jesus, como o Espírito de Verdade trouxe para Kardec. Nosso guia e modelo é Jesus. Mas nós já podemos ter inspirações nas nossas próprias atitudes corretas. Nós podemos ter inspirações naqueles pequenos ainda perto de Jesus, que são grandes perto de nós, mas que são pequenos perto de Jesus. Chico Xavier,
uma grande inspiração para que todos nós sejamos, mas nós podemos nos inspirar nos nossos acertos. O que nós não podemos é manter uma atitude de vaidade, querendo crer que já fizemos muito. É preciso saber onde eu estou. E como é que eu vou saber onde eu estou? Eu fiquei pensando. Eu olhei para mim, eu tenho 58 anos de idade. Eu olhei para mim e pensei, eu vou me imaginar com 18. Onde eu estava aos 18? E foi complexo perceber onde eu andava aos 18. Era muito bagunçado. Nem queiram saber. Era muito bagunçado. Aí eu falei, realmente, hoje eu sou fundador de uma casa espírita, eu faço conversas, palestras espíritas, eu componho músicas para tentar harmonizar as pessoas, eu trabalho em trabalho mediúnico, eu trabalho em sopa fraterna, eu fiz algo, eu caminhei, olhando dos 18 para os 58, eu caminhei, só que eu não posso achar que isso é bom demais. Aí eu pensei, como que eu vou saber onde eu estou? Porque uma régua, se você precisa medir numa régua, uma régua de 20 centímetros, você tem que saber um zero e que ela tem 30 centímetros para menos depois, para você medir no meio ali. Então você tem que ter referências. E eu percebi que a minha referência é Jesus. Aí eu olhei para Jesus e falei, eu estou longe, imensamente longe de Jesus. Mas imensamente longe, mas agora eu sei onde eu estou. Agora eu sei que minha régua vai lá em 30 centímetros, ela começa no zero, e eu só andei 1 milímetro da régua. Só 1 milímetro, mas eu andei. Eu não estou parado. E é assim que precisamos começar a organizar a nossa vida. Nós não estamos parados, vocês não estão parados. Ninguém sai de casa numa terça-feira às 19 horas por prazer, material, para sentar aqui. Não é? Esse prazer é um prazer espiritual. É um momento que nós todos fomos chamados para estar aqui. Não é à toa que a gente está aqui, né? Há 40 anos atrás, eu estaria em outros ambientes. Nunca, nem passava pela minha mente existir algo como isso aqui. Há 40 anos. Hoje nós estamos aqui, saímos de casa, eu saí de casa mais cedo para não perder o trânsito, para não atrasar e chegar aqui. Por quê? É algo que já está sedimentado aqui dentro, que a gente sabe sobre os nossos caminhos. Então, quando vocês começarem a se achar muito ruins, lembrem-se, busca. Eu vou pedir para vocês fazerem esse movimento agora. Eu vou pedir 20 segundos para cada movimento. Eu queria que vocês fechassem os olhos e tentassem lembrar de algo que vocês fizeram algum tempo atrás, e que vocês mesmos digam para vocês assim, isso não é correto, eu não deveria ter feito isso. Cada um pensa, 20 segundos, vamos lá. Isso. Todo mundo lembrou de alguma coisa? Daquelas assim, indizíveis. Mas isso aqui eu não conto para ninguém, porque se eu contar eu vou morrer de vergonha que eu faço isso, ou que eu fiz isso. Agora eu vou pedir 20 segundos para vocês se lembrarem de algo que vocês já tenham feito e que digam assim, esse é um exemplo que eu gostaria de dar para o mundo, seja o que for, seja uma participação num evento fraterno, seja um dia em que vocês emprestaram os seus ouvidos para um amigo que estava muito triste, muito abalado, seja o que for, 20 segundos para vocês pensarem numa coisa que seja exemplo do que vocês desejam ser. 20 segundos. É mais difícil, não é? Encontrar os acertos. É porque a gente continua se esfaqueando, a gente continua se punindo. Mas a gente já fez, eu tenho certeza que vocês encontraram algo que seja mínimo.
que seja mínimo, mas algo já foi encontrado. Vocês caminharam. Agora eu quero saber assim, se alguém chegar na sua casa, invadir sua casa, enfiar o pé na porta, pá, e dar um tiro em você ou na sua família, você é capaz de perdoar? Alguém aqui é capaz de perdoar? Na hora do tiro, falar assim: pai, perdoa, ele não sabe o que ele está fazendo. É isso, esse é o nosso exercício, para saber o nosso ponto exato da régua. Jesus é capaz disso muito mais, né? E ele falou que nós um dia faremos isso também, mas agora nós não somos capazes disso. Mas nós já andamos 1 milímetro. Então todo dia que vocês se encontrarem achando assim que a tristeza está tomando conta de vocês, não deixem, se alegrem, olhem-se com amor, olhem para vocês e falem assim: ó, eu já caminhei, eu já dei um passo, e um passo é pouco, mas é um passo. Eu já estou no meio do caminho, que nem Paulo estava no meio do caminho com os 999 passos dele, eu estou com o meu um passo. Eu já caminhei. Não deixe que essa tristeza tome conta de vocês, viu, gente? E quando eu estava fazendo, então, eu fiquei tentando entender o que é esse bom combate. Como é que eu vou traduzir esse bom combate para mim mesmo, né? Agora eu estou verbalizando ele aqui para vocês. Eu estou tentando, às vezes, trazer a ideia de uma experiência minha em 30 minutos, mas uma experiência que durou meses para eu poder chegar a uma conclusão. Eu estou tentando traduzir rapidamente aqui. Porque, na verdade, as nossas vidas, elas são nossas experiências íntimas. O Evangelho, ele não é uma cartilha para que você leia e siga à risca. Porque é bem pouco provável que você vai sair daqui e encontrar ali na porta um poço e uma samaritana sentada lá, e você vai ter a oportunidade de falar para ela assim: se você soubesse da água que eu tenho para te oferecer. Aquela é a história de Jesus. Jesus contou das coisas que ele fez com o coração em cima daquelas experiências que ele teve. O Evangelho é um apanhado de histórias de Jesus. Nós todos estamos construindo as nossas histórias, cada um no seu tempo. Então eu fiquei pensando, o que é esse bom combate? Esse bom combate, eu consegui traduzi-lo pela nossa encarnação. A nossa encarnação é o combate. Se você pensar nesse combate como um soldado, combate lembra soldado, lembra armas, exército, né? Combate lembra soldado. Então vamos tentar pensar nisso como um soldado. O soldado, como Paulo falou aqui, combati o bom combate, concluí a carreira e guardei a fé. O combate é a encarnação, que nós somos o soldado da paz. Nós somos aqueles que trabalham para garantir a paz e o amor. Assim como o soldado garante a paz e a harmonia de uma nação, assim como o engenheiro garante a paz e a harmonia de uma obra, nós trabalhamos para garantir a paz e a harmonia do nosso coração, porque é a minha transformação que transforma o mundo. Não adianta eu chegar para as minhas filhas e tentar convencê-las pela palavra. Eu só vou convencê-las pelas minhas atitudes. Porque se eu falo para ela, não beba com um copo na mão, é a mesma coisa de eu falar, beber é que é o certo. Não fume com um cigarro na mão, ela está entendendo que fumar é que é o certo. Então, as minhas atitudes é que transformam o mundo. Então, o soldado trabalha com o seu combate, e nós trabalhamos com esse nosso combate. Quando ele fala assim, concluí a carreira e guardei a fé, eu fiquei pensando, concluí a carreira. O soldado, quando ele aposenta, que ele vai para a reserva, ele não para, ele para de trabalhar, mas ele guarda a arma dele. A arma dele tem uma expressão que chama armistício, é você abaixar as armas, você não destrói as suas armas. Numa guerra, quando as duas nações entram em armistício, elas abaixaram as armas e vão discutir para poder... na base do diálogo, né? Tentar chegar a um senso comum. Então, quando ele guarda a arma, que ele fala, eu guardei a fé é a arma do soldado da paz.
É acreditar nisso, é acreditar que eu estou caminhando, é acreditar nas coisas que eu escuto, que eu estudo, nas coisas que eu vivencio. É assim que eu vou começar realmente a formar. Porque se eu não acredito, o que eu estou fazendo aqui? Se eu não acredito em nada disso que eu já estudei, o que eu estou fazendo aqui? Se vocês não acreditam na reencarnação, se vocês não acreditam no Evangelho, o que vocês estão fazendo aqui? É perda de tempo? É hipocrisia? Não, claro que não. Ninguém sai de casa numa terça-feira à noite se a fé já não estiver movimentando o coração dele. Vocês estão aqui porque vocês já têm essa fé começada. Agora eu fiquei pensando, como é que eu vou exemplificar essa fé para mim mesmo? Eu fiquei pensando nessa fé aos olhos de Pedro. Quando Jesus foi lavar os pés dos apóstolos, lá no finalzinho como é que chama? Da ceia, né? Que ele falou assim, eu vou lavar os pés de vocês, e todos eles, não vai, todos eles, não vai, e ele foi lavando, quando chegou em Pedro, ele falou, o senhor nunca vai lavar meu pé, porque eu não sou digno que o senhor ajoelhe à minha frente e lave meus pés. Aí Jesus virou para ele e falou assim, se você não deixar que eu lave os seus pés, você não tem parte na minha obra. Você não é parte do meu caminho. E nisso, todo aquele histórico de conhecimento e de vivência junto de Jesus, fez Pedro despertar, e ele falou, então, Senhor, não lava só meus pés, não. Lava minha cabeça, lava meu corpo, lava-me por inteiro. Essa é a fé. Essa é a fé. Quando a gente olha para esse Evangelho e fala assim, eu preciso entender quais são as mensagens de Jesus para que as minhas experiências sejam tratadas com o mesmo amor que Jesus tratou as dele. Porque, como eu falei, o Evangelho é um apanhado das experiências de Jesus. Nós não vamos encontrar um cego ali para a gente poder curar ele. Nós não vamos encontrar a samaritana ali fora. Não vai ser assim que vai acontecer. Essas são as histórias de Jesus. E ele contou para a gente como ele agiu nas experiências dele. E é aí que vem a fé de Pedro, e é aí que vem a nossa fé. Como eu devo agir nas minhas experiências, à luz do Evangelho? Como é que eu devo caminhar nesse momento? Outro exemplo que eu fiquei pensando da fé foi quando Saulo, né? Já era Paulo. Saulo veio caminhando e ele estava indo para Damasco para matar Ananias. Aí ele está lá no camelo e aparece Jesus. Ele cai do camelo, fica cego, não entende nada. Os que estão por perto dele não estão vendo, porque foi uma experiência mediúnica de Paulo. Os que estavam com ele, os outros dois que estavam com ele não estavam vendo nada. E ele ficou cego e ele falou para Jesus, mestre, o que queres que eu faça? Aí Jesus falou para ele, entra na cidade do jeitinho que você estava indo, vai para uma certa paragem lá e aguarda, porque você vai ser arrebatado por alguém lá. E aí Jesus foi lá em Ananias, falou, Ananias, sabe o Saulo? Eu falei, sei, aquele que quer me matar? Pois é, vai lá encontrar com ele. Aí você imagina a fé de Ananias. Primeiro a gente fica pensando assim, né? Porque a gente só pensa nos apóstolos, que Jesus... Vocês já pensaram que espírito mais evoluído, que Jesus tinha com ele um contato de amigo, de conversar. Ô, Ananias, vem aqui, olha que elevação que tinha esse espírito. A gente nunca para pensar nisso, né? Ananias passa batido no Evangelho quase, né? Se não fosse essa experiência de Saulo, mas olha a grandeza desse espírito. Jesus conversava com ele assim, ô coisinha, vem cá, vai ali, que aquele cara que está querendo te matar, está precisando da sua ajuda. Aí você imagina a fé, de falar assim, aquele que quer me matar, eu vou. Imagina a fé. E ele foi, encontrou Saulo, foi lá, ajudou Saulo a ser recuperado naquele momento,
ajudou Saulo a se recompor, deu as primeiras instruções sobre o Evangelho para Paulo, provavelmente inspirado por Jesus e por Estevão e por Abigail, que estão lá no livro Paulo e Estevão. E ele trouxe essas inspirações, e Paulo, numa manifestação inicial de fé, saiu por aí. E ele queria convencer todo mundo, porque a gente é assim, né? A gente quer convencer as pessoas. Todo mundo, quando descobre o espiritismo, pronto, eu sei de tudo, agora eu preciso que as pessoas sejam espíritas também. E aí você quer convencer a pessoa, ela tem que ser espírita, porque agora a minha fé, eu acredito nisso. Piamente, eu estou convicto que está certo. Tudo é reencarnação mesmo, é tudo assim, tudo está certinho o espiritismo. E aí a gente tem esse primeiro momento de fé, que é uma fé arrebatadora, que faz a gente ficar sem saber o que fazer, e a gente quer abraçar o mundo, né? Só que é um exagero, porque é preciso que haja cada uma das religiões que estão aí, o Hare Krishna, o budista, o hindu, todos estão aí porque é necessário, porque tem pessoas que pensam daquela forma. Que prepotência a minha querer dizer que eu sei tudo. De mim, eu não tenho certeza de nada que eu sei. As coisas que eu sei me convencem hoje, amanhã elas podem não mais me convencer. Amanhã eu posso pensar totalmente diferente disso. Você já pensou se Deus chega para um de nós e fala assim, ó, beleza, então você sabe, né, tudo que tem que ser feito. Você quer convencer sua esposa, seu marido, seus filhos, você quer convencer as pessoas com as quais você trabalha, lá no seu centro espírita, que você interpretou correto o Evangelho e elas não. Você quer convencer as pessoas lá do seu trabalho que ela é protestante e que ela é católica e você que é espírita, que sabe das coisas? Tá? Então tá bom. Eu vou te dar a oportunidade de fazer tudo do seu jeitinho. Toda vez que você chegar para uma pessoa e falar para ela assim, ó, faz assim que é certo, ela vai fazer. Só que você vai fazer isso com todas as pessoas ao seu redor. Só que se uma delas sofrer com as suas atitudes, com os seus conselhos, você vai viver nas trevas, na tristeza, para o resto da sua existência. Quem de nós aceitaria isso? Quem de nós tem tanta certeza do que acredita a ponto de correr esse risco, de falar assim, vai que eu estou errado e eu vou viver nas trevas para sempre, no umbral para sempre, sofrendo para sempre? Nós não temos certeza, gente. A verdade é essa. Nós desconfiamos que é assim mesmo. Porque as coisas vão aparecendo e a gente vai acreditando. Porque no nosso combate, na nossa carreira, a fé é só o início da coisa. Nós estamos começando a caminhar pela fé. E é assim que Paulo estava nesse momento. Paulo estava caminhando numa forma de fé que ele pensava assim, eu quero convencer todo mundo. Voltou lá para Jerusalém e foi lá para conversar com o pessoal do Sinédrio, quis falar e apanhou. Aí ele quis falar com o pessoal de Atenas, foi lá, apanhou. Onde ele ia, ele tentava convencer, porque agora ele sabia tudo. E apanhou todas as vezes. Várias vezes ele esteve perto da morte. Mas quando ele estava realmente lá assim, pertinho da morte, lá na hora que eles iam decapitá-lo, está lá no último capítulo de Paulo e Estevão, o soldado que ia cortar a cabeça dele, não quis cortar, porque Paulo, ele tinha feito uma rede de amizades, porque ele estava preso, mas ele era mais solto do que todo mundo, e ele vivia solto, ele saía, voltava, ia para outras cidades e voltava, era assim que era a prisão dele. Mas por quê? Porque ele já tinha ajudado tanta gente ali, os soldados, os guardiões da prisão, o próprio dirigente da cadeia lá já tinha sido ajudado por ele. Então ele era assim, e o cara falou, não vou cortar a cabeça. Ele falou, vai porque essa é a sua função, você está aqui para isso. Hoje eu estou aqui porque César quer que eu morra, então está na hora, a lei é dele. E aí ele foi e cortou a cabeça de Paulo. Não decapitou, no livro não fala se cortou a cabeça, fala que cortou a garganta dele, e ele caiu desfalecido, o corpo aqui. E aí eles falam que enquanto o corpo ainda tremia,
o espírito sentou-se do lado de lá, cego, da mesma forma que ele tinha ficado cego quando ele viu Jesus. Só que ele estava com a paz de ter vivido décadas servindo ao bem, décadas entendendo o Evangelho, décadas cumprindo o Evangelho nas experiências dele. E ele estava em paz, e ele se sentou e disse que ele pensou assim: se quando eu era perseguidor de cristãos, que eu ia lá e matava todo mundo, Jesus não me deixou cego sozinho, imagina agora. Ele sentou e aguardou. E aí, quem chegou para ajudá-lo? Ananias. Da mesma forma que ele falou, se eu preciso de ajuda, aí ele ouviu uma voz e falou, Ananias, ele falou, sou eu mesmo, vim te resgatar de novo. E ali foi dada a ele de novo a visão, para que ele enxergasse agora do lado de lá. Então, essa é a fé. É a fé de quando o problema vem e ele fica grande, ao invés de eu sair por aí querendo convencer as pessoas de que eu estou certo para que o meu problema acabe, porque a gente é assim. Eu estou com um problema com uma pessoa, eu quero convencê-la que eu estou certo para que o meu problema acabe. Não, ele sentou, falou, não, é um problema? É. Eu estou nas mãos de Deus. Eu tenho tudo o que é preciso para me recuperar. Então eu vou aguardar. E foi imediata. Essa é a fé. Essa é a fé que a gente precisa guardar quando a gente termina essa caminhada. A fé de que foi feito algo. Ele acreditava que ele tinha feito algo. E Paulo fez muito. Não fosse Paulo, o Evangelho não teria chegado às nossas mãos hoje. Ou talvez chegasse, porque o trabalho precisa ser feito, né? Então talvez alguém fizesse. Mas foi pelas mãos de Paulo que o Evangelho correu todo o Oriente Médio, correu o mundo novo, desceu para outros países e subiu para a Gália, lá para onde é a França hoje. Graças a Paulo, o Evangelho chegou às nossas mãos. Olha o trabalho gigante. Mas olhem, vocês conseguiram se lembrar de um ponto que já é positivo. Nós não somos Paulo de Tarso ainda. Nós não somos Jesus Cristo ainda. Mestre de humanidade que a gente conheceu aqui, só ele, só Jesus. Então, vamos manter sempre a nossa calma e a nossa fé firme para que a gente possa conseguir chegar ao final dessa encarnação tendo feito algo de bom, que seja uma coisa, mas que quando chegar o momento de cair a nossa cabeça, que a gente pense assim, eu fiz, algo eu fiz, eu posso esperar, porque na vida do lado de lá tem algo que vai me resgatar, porque eu fiz alguma coisa. Eu fui um bom pai, eu fui um bom filho, em algum momento eu fiz um bem para os meus irmãos, para os meus amigos de caminhada, alguma coisa eu ofereci para que o mundo lucrasse com as minhas energias, alguma coisa eu fiz, e todos nós já fizemos algo. Vamos manter essa fé, não vamos ficar pensando que nós somos os piores dos piores, não, porque nós não somos. Tem mundos piores aí, tem coisa muito pior acontecendo. Nesse nosso próprio mundo aqui, tem muita gente fazendo coisa muito pior do que a gente imagina. Então vamos caminhar dessa forma. E como eu sou músico, uma das formas que eu tenho de conseguir expressar as minhas conclusões é por meio da música. Aí eu resolvi fazer essa música, com essa letra que vocês estão lendo aí, O Bom Combate. Eu queria cantá-la para vocês. Eu queria dizer para vocês sobre ela, porque é o que está dizendo, tudo isso que eu disse para vocês é o que está aqui, ó. Eu já comecei, eu já dei o meu passo, Estar aqui hoje é afirmar para mim que eu dei o meu passo. Eu já andei pelo mundo fazendo coisas que vocês nem imaginam, está ali também. Eu combati sem rumo, perdido por aí. Hoje eu não estou combatendo sem rumo. Continuo errando demais. Eu só caminhei 1 milímetro daquela régua que a gente marcou aqui, mas eu caminhei, né? Porque alguma coisa me chamou para lutar pelo bem, e foi o amor. Foi esse amor que expande, que está além daquilo que a gente entende por amor de pessoas. Isso é que me convida, isso é que me convidou, né? E eu fui. E hoje eu estou procurando me conhecer, estou procurando me refazer. Eu estou no mundo,
tentando não viver no mundo. Não é fácil. Eu escorrego e caio todos os dias, várias vezes ao dia, e devo acertar uma vez a cada 365 dias, mas eu acerto alguma coisa. E é assim que eu queria que a gente terminasse essa palestra de hoje, essa nossa conversa de hoje, lembrando que é possível caminhar com Jesus, sem pieguice. Não é caminhar com Jesus com a Bíblia debaixo do braço, saindo por aí, professando Jesus, não. É com a Bíblia dentro do coração, para que esse Evangelho possa ser a expressão de amor nas nossas atitudes de todos os dias. Essa que é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Nós já somos capazes de ser melhor. A gente já está caminhando. Todos vocês já fizeram algo. Não se esqueçam disso. Todo dia que vocês acordarem com um pensamento negativo, eu vou pedir para talvez a Marsolange compartilhar essa música com vocês. Eu vou gravá-la, porque essa música é recente, eu fiz essa música semana atrasada. Eu vou gravá-la e vou pedir para compartilhar com vocês, e eu espero que essa música possa em algum momento trazer vocês à tona de algum pensamento negativo. Não pensem negativamente sobre vocês, porque vocês são muito maiores do que vocês imaginam, tá? Então eu vou cantar o Bom Combate para vocês. Tem que dar um jeito de colocar aqui e sair ali, né? Vamos tentar. Já comecei, um passo eu já dei, 1000 outros virão. O amor é meu guia, Jesus me convida, seguindo à frente, me levando a mão. Meu coração desceu ao fundo em busca de paz. Vivi meus enganos, as armas do mundo cegaram meus olhos, combate sem rumo. O amor me chamou a lutar no bem. Meu tempo chegou, aqui e agora sou eu mais ninguém. Me conhecer e me refazer. No mundo estou, sem nele viver. Havendo em mim as trincheiras do bem, para o amor me envolver. O amor me chamou a lutar no bem. Meu tempo chegou, aqui e agora sou eu mais ninguém. Já comecei, o amor chamou. Já comecei. Eu penso que as minhas experiências, elas não podem ser traduzidas para vocês, senão pelas minhas tentativas de expressar. Assim como as experiências de vocês também não podem ser compartilhadas só pela palavra. É preciso haver amor, sentimento, envolvimento, atitude. Ou nós começamos a caminhar, ou a gente vai fazer com que o lodo envolva nossos pés. E não é esse o caminho. O caminho é o da fé. Tenham fé em vocês, tenham fé em Jesus, tenham fé no Evangelho, acreditem. Nós estamos aqui porque a espiritualidade acredita em nós. Senão a gente não estava aqui mais, já teríamos voltado, né?
Então, se eles acreditam tanto em nós, acreditem também. Nós estamos aqui para vencer.